Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. E vamos fazer essa leitura alternada. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado, o primeiro versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os irmãos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do riacho se moveram a propósito, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirada do altar como um lembrete. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Que a poção lida sirva de conforto espiritual nessa noite para todos nós. Vamos orar. Santo e amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai Santo, por essa noite preciosa aos teus pés. Quando nós estamos acabando de ler a tua palavra, e ela possa falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo seja o portador dessa palavra em nossas vidas e nossos corações para a nossa edificação espiritual. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O título da nossa reflexão. O título da nossa reflexão. Preparação para o serviço. Preparação para o serviço. Do ponto de vista humano, todas as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar o dia a dia da vida. Por isso, desde criança que os pais têm aquela preocupação de colocar os seus filhos na escola, para que eles possam aprender, para quando estiver já na idade de trabalhar, eles já estejam preparados para o dia a dia da vida. E assim, as pessoas estão sempre se reciclando, sempre se preparando para poder assumir qualquer emprego e que esteja capacitado. Na vida espiritual também é assim. O trabalho de Deus ele não é feito assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele também exige classificação. Quando Deus indica o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, não é porque Paulo fosse uma boa pessoa, mas ele era um perseguidor da igreja do Senhor, mas ele era um homem qualificado, era um homem poliglota, vamos dizer assim, conhecia todas as línguas, era um homem preparado. Então,
no trabalho do Senhor precisa qualificação. E que cada irmão procure cada vez mais se aperfeiçoar na obra do Senhor. Seja no louvor, seja no ensino, seja qualquer trabalho da obra do Senhor, na visitação, em tudo. Então, deve se aperfeiçoar, para que assim possamos fazer o trabalho de Deus com perfeição. O profeta Isaías, ele era uma pessoa, ele era um profeta, foi um homem chamado por Deus para a obra do Senhor. Ele fazia o trabalho, mas ele ainda não estava qualificado para a posição que ele ia assumir na obra do Senhor. Ele era um profeta, ele exortava o povo com palavras proféticas, mas, no entanto, ele ainda precisava algo importante, porque Deus estava preparando ele para ser o profeta messiânico, ser aquele profeta que ia falar do Messias, do Emanuel, do Deus conosco, né? Então, Deus estava preparando ele. Então nós temos como tema nessa noite da nossa reflexão o seguinte: preparação do homem de Deus na obra do Senhor. E como se deu essa preparação? Como ela começou? O texto que nós lemos, ele nos fala, ele nos ensina como se deu essa preparação. O texto começa da seguinte maneira: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes, cola, né, enchia o templo. E acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, aleluia, e a terra está cheia da sua glória. Isso nos faz lembrar, essa expressão nos faz lembrar o salmista, quando ele diz lá no Salmo 19, ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, mas ela mostra a grandeza e a glória do Senhor. Então, foi naquele ano da morte do rei Uzias. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias era filho do rei Amazias, um rei lá de Israel. Quando nós lemos lá em 2 Crônica, no capítulo 26, ele registra a história desse rei. Quando o seu pai morreu, então ele foi empossado como rei de Israel. Na idade de 16 anos, jovem, reinou 52 anos lá em Jerusalém. E diz o texto sagrado, se os irmãos leem, lá no capítulo 26 de 2 Crônica, você vai encontrar que ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, foi um rei obediente, diferente do seu pai e dos demais reis de Israel, que não andavam nos caminhos do Senhor. Foram poucos que andaram no caminho do Senhor. A maioria, eles eram idólatras,
adorava os deuses daquelas nações pagãs. Eles adoravam. Adoravam o exército do céu, que é o sol, as estrelas, a lua, o exército do céu. Muitos faziam assim. E outros ofereciam em sacrifício dos seus filhos. Quer dizer, o povo de Deus, o povo de Israel, estava numa verdadeira rebeldia. Mas quando nós lemos a palavra profética do profeta Isaías, lá no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, ao versículo 20, nós encontramos a graça de Deus já se manifestando para um povo desobediente. Abra suas Bíblias e confira e leia conosco o escape que Deus dá a um povo desobediente. Diz assim o texto sagrado, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, lá no capítulo 1 de Isaías, versículo 18 ao 20, ele diz assim: o convite da graça: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Aí Deus dá a promessa a ele: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Agora uma palavra de juízo aos desobedientes. Então ele diz assim no versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Aleluia. E o profeta, ele, diante desse quadro, diante desse contexto em que vivia o povo de Deus, foi nesse momento difícil da história, da desobediência do povo de Israel, que foi na morte do rei Uzia. Esse rei era um rei bom, um rei próspero. No seu reinado, tudo se desenvolveu com perfeição, porque ele obedecia ao Senhor. Ele foi próspero na agricultura, na pecuária, modernizou o seu exército, né? Cavou muitas cisternas lá no seu reino, nas terras, lá nas terras desertas. Ele edificou torres, venceu as guerras com os filisteus e outros povos, porque o Senhor estava com ele. Mas já na sua velhice, já no final do seu reinado, ele desobedeceu também. Ele enveredou pelo caminho da desobediência em fazer aquilo que não competia a ele, que era queimar o incenso no templo. Queimar o incenso. Quando ele se dirigiu ao templo para fazer essa queima de incenso, foi acompanhado por 80 sacerdotes. Disse: olhe, não é da sua competência. Não é da sua competência. Isso não pertence a você. E ele se enraiveceu e pegou o incensário, jogando nos profetas. Foi cometido de lepra na testa, na hora. E os homens, os sacerdotes, colocaram ele para sair do templo, e ele mesmo se apressou e morreu no isolamento. Porque a lepra era uma doença perigosa. Morreu. Então foi naquele ano que o profeta Isaías teve o privilégio de ver o Senhor lá no templo, assentado em um alto e sublime trono. Quando nós lemos
esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, ele mostra duas coisas importantes, né, que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, é o privilégio do profeta ver o Senhor. Ele vê o Senhor na sua glória. Ele vê o Senhor na sua glória. Diante daquele quadro maravilhoso que ele viu, os serafins acima, louvando, enaltecendo a Deus. Os serafins são anjos que eles assistem diante de Deus. A sua natureza divina é louvar, é santificar. Eles não têm nem o privilégio de olhar para Deus, mas só de louvar. Santo, santo. Por isso diz que ele tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, para não ver a glória do Senhor, mas eles clamavam uns para os outros. Eles bailavam assim no espaço, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É. E o versículo 4 nos diz que os umbrais da casa, do templo, se moveram com a voz dos que clamavam ao Senhor. O texto nos mostra aqui, no tema, que preparação do homem de Deus, na obra do Senhor, ele precisa ver o Senhor na sua glória. Precisa ver o Senhor na sua glória. E ele viu. O profeta viu. E diante daquele quadro, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele era um pecador diante do Pai. Ele não tinha esse privilégio. Quando nós lemos lá no versículo 5 do texto lido, ele, reconhecendo o seu pecado, ele: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Ele reconhece que ele é um pecador. Isso é muito importante para cada um dos servos de Deus. Reconhecer que diante de Deus é um pecador. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós não merecemos nada. Mas uma das coisas importantes é que a graça de Deus nos alcançou. Amém. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é interessante. Preparação do homem de Deus na obra do Senhor. Ele precisa ter uma visão do Senhor. Em segundo lugar, ele precisa fazer confissão ao Senhor. No culto divino, há sempre aquele momento de confissão, né? E é um momento importante, às vezes as pessoas nem prestam bem atenção. Tem aqueles que até cochilam, tem aqueles que ficam, né? Mas é um momento solene, o momento da confissão, ou contrição. É um momento especial, quando a pessoa está em comunhão com o Senhor. Isso é muito importante. Em segundo lugar, o servo de Deus precisa fazer confissão ao Senhor. A confissão é um reconhecimento dos seus pecados. Isso deve ser feito sempre, sempre.
seja nos seus momentos de intimidade com Deus, né? Naquele momento de oração, naquele momento que você reservou para apresentar a Deus os seus pecados, pedir perdão por ele. Então, são momentos especiais, são momentos a sós com Deus. Esse momento é importantíssimo, porque cada um de nós temos necessidade, que nós temos os nossos objetivos terrenos, mas precisamos da graça divina para que possamos andar com segurança na presença do Senhor. O profeta, ele fez a sua confissão, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu. Está escrito aí no versículo 5. E quando nós lemos do versículo 6 ao versículo 7, veja a graça de Deus, como ela é maravilhosa para com o homem pecador. Diz o texto sagrado, e naquele momento de preparação do homem de Deus para o serviço, um dos serafins trouxe uma brasa tirada do altar do Senhor com uma atenaz. Isso foi no templo. Ele trouxe aquela brasa e tocou nos lábios do profeta e disse: a tua iniquidade foi queimada, foi tirada, e os teus pecados foram perdoados. Você já pensou, não é? No momento desse, momento solene, né? Quando ele estava reconhecendo as suas faltas, mas no mesmo instante ele foi ricamente abençoado. Ali houve uma verdadeira transformação na sua vida. O Espírito Santo passa a operar na vida do profeta, no servo de Deus, né? E ele passa a ser um profeta messiânico, porque ele, a partir daquele momento, ele recebe uma responsabilidade grande, que é ser comissionado pelo Senhor para fazer a obra divina. Por isso que ele fala com autoridade, lá no capítulo 55, verso 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí ele dá uma palavra para os desobedientes, ele deixa o perverso o seu caminho, venha para o nosso Deus, que ele é misericordioso em perdoar. Isso é riquíssimo essa palavra. E nas suas profecias, nas suas palavras proféticas, lá no capítulo 64, verso 4, ele diz: aquilo que o homem não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Palavras proféticas do profeta Isaías. Isso é maravilhoso. Preparação do homem de Deus na obra do Senhor precisa ser purificado pelo Senhor. Foi o que aconteceu. Ele foi purificado. O serafim, ele purificou. Mas naquele momento, diz lá no versículo 7, que diz que os teus pecados foram perdoados. Mas no versículo 8, há um caso muito interessante. Aqueles que são perdoados pelo Senhor, ele assume uma responsabilidade com Deus. Ele não vai ficar de braços cruzados, não, mas ele tem uma responsabilidade. Na primeira parte do versículo 8, diz assim: quem arde por nós? A quem enviarei? Depois que ele foi perdoado os seus pecados, ele ouviu
o Senhor chamando para a obra. E é interessante que na segunda parte do versículo, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É nesse momento, quando o servo de Deus, né, a igreja do Senhor, é convocada, é o exemplo para a casa do Senhor, ser convocada para fazer a obra do Senhor. Nós somos instrumento de Deus. Os anjos tiveram até vontade de fazer a obra, mas não foi dado esse privilégio a eles, mas aos eleitos do Senhor, aqueles que foram escolhidos para essa obra especial. Não são todos, mas aqueles que foram escolhidos. E os escolhidos são aqueles que fazem o trabalho, às vezes na luta, com dificuldade, dentro das suas limitações, mas dentro das limitações, Deus opera. Amém. Não é precioso? Porque Deus é quem capacita as pessoas no seu trabalho. Então, é maravilhoso. Preparação do homem de Deus na obra do Senhor precisa ter dedicação ao Senhor. Precisa ter dedicação. Se dedicar à obra. Em meio às lutas, há um mundão aí com as suas farras, com suas alegrias, né? Com as suas alegrias. Está aí, as cadeiras desocupadas, né? Muitos não vêm com medo das farras, né? Outros estão esperando se o seu candidato é eleito, né? Mas o Senhor Jesus, certa vez, ele disse, no seu sermão da montanha, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é privilégio, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente está dando lugar às coisas lá de fora. E o reino de Deus está ficando em segundo plano. O primeiro plano é do Senhor. Ninguém jamais poderá tirar. O primeiro plano é dele. O primeiro lugar é do Senhor. Exceto quando a pessoa está trabalhando, né? Mas a pessoa não estando trabalhando, não estando com saúde, busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Porque isso é riquíssimo. É riquíssimo para a obra do Senhor. O profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E você? Você está preparado? Né? Para se colocar à disposição do Senhor? Né? Ou está procurando os nossos interesses? Né? Em primeiro lugar, a casa do Senhor. De hoje a 8 é o segundo domingo, né? É o aniversário da nossa congregação, né, irmão? Segundo domingo. Vamos convidar pessoas. Não é só convidar os que já são membros, não. Aqueles que ainda não fazem parte da igreja do Senhor. Às vezes o pastor vem, dá a comunhão, e a gente vê muitas pessoas que não estão na igreja, né? O pastor já me perguntou: o que está vendo? Está faltando fulano, tanto, o que está vendo? Aí, não, mas tá, dá uma desculpa assim, toda amarela, né? Mas não é assim. A gente deve buscar o Senhor. Porque o dia da comunhão é um dia especial, não é? É um dia especial. Então a gente vamos fazer o máximo para estar aqui no dia do aniversário da nossa congregação. Vamos nos lembrar dos tempos passados, de 3 anos atrás, quando ninguém tinha um templo, né? Ninguém tinha o templo, ninguém tinha cadeira assim, ninguém tinha internet, ninguém tinha nada do que tem hoje, né? Uma reserva aí de lá já esperando, né? Você já pensou? Isso é bênção. Às vezes a gente nem está percebendo o quanto Deus está abençoando. Não é verdade? Às vezes a gente nem está. Né? Às vezes a gente trabalha, se esforça, mas não está valorizando aquilo que Deus colocou para nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra do Senhor foi: vai
e diz a esse povo: vede, vede, mas não entende. O povo de Israel estava assim. Eles viam, mas não entendiam. E nós também vamos fazer o máximo para ouvir e entender o chamado do Senhor. O povo de Israel estava lá desobedecendo, não é? O profeta pregava, o profeta ensinava. A gente, quando leu essa mensagem do profeta Isaías, a começar do primeiro versículo, ele diz assim, coisa interessante, né? O profeta disse: o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas esse meu povo, ele não me conhece. O povo de Deus estava assim, na desobediência. Mas hoje nós estamos, os dias mudaram, tudo é modernizado, tudo é mais fácil. Às vezes a pessoa não vem mais, está assistindo em casa, né? Está assistindo, ou assiste depois. Mas o bom é quando todos estão juntos, né? Todos estão juntos. Certa vez, Jesus deu uma mensagem: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E os discípulos, eles reclamaram. Que mensagem mais dura! Porque Jesus disse que era o pão que desceu do céu, né? Que mensagem mais dura! Quem poderá ouvir? Diz o texto sagrado que os discípulos já não queriam andar mais com Jesus, já estavam saindo fora. Aí Jesus chamou eles à responsabilidade e disse: querem vós também deixar-me? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Então nós também vamos fazer o máximo para estar na casa do Senhor enquanto é tempo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E que essa ligeira reflexão sirva para o nosso conforto espiritual, para a nossa edificação espiritual, e que possamos cada dia estar pronto para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém?